Nosso tema dessa manhã é um chamado à restauração. E o nosso texto talvez seja o texto mais conhecido do livro de Malaquias. Quando a gente fala do livro de Malaquias, todo mundo lembra sempre de um texto. Qual é o texto? Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E nós pegamos exatamente o texto mais conhecido de Malaquias. Eu quero lembrar para vocês que nós estamos no ano da revisão. Estamos no ano de passar a nossa vida espiritual em revista. Verificar as nossas práticas espirituais e ver o que de fato nós estamos fazendo de todo o coração. O que nós fazemos só por fazer. O que nós fazemos só porque é tradição. E lembrar que o que Deus quer é o nosso coração. Deus quer o seu coração, muito mais que as suas práticas espirituais. Deus quer você. E se você não estiver inteiramente rendido a Deus, a sua prática espiritual não tem sentido para o Senhor. Não tem importância para o Senhor. Por isso, o que Deus quer nessa manhã é que a sua mente, as suas emoções, os seus desejos estejam todos focados nele. Isso significa que o seu coração está nele. Nós já vimos que no livro de Malaquias é uma conversa de Deus diretamente com o povo. É Deus dialogando com o seu povo. Ele fala em primeira pessoa e ele vai diretamente repreendendo, chamando a atenção do seu povo, dizendo exatamente o quê? Eu quero o coração de vocês. Eu quero o coração de vocês. Na última mensagem, a mensagem do domingo passado, nós vimos como o povo de Israel, juntamente com a liderança de Israel, como esse povo colocou Deus no banco dos réus. Nós vimos, o nosso pastor pregou sobre isso, que quando nós questionamos a ação de Deus, quando nós dizemos que Deus não se importa com a nossa vida ou com as coisas que acontecem na vida, isso é um sinal claro de que nós estamos num esgotamento espiritual. E dessa forma nós colocamos Deus então no banco dos réus. Como se nós fôssemos os juízes e podemos apontar o dedo para Deus e dizer: o Senhor está errado. E era isso que o povo estava fazendo com Deus. E aí nós chegamos então no texto de hoje, que eu quero que você abra a sua Bíblia em Malaquias 3, e nós vamos ler dos versos 6 ao 12. Nesse texto de hoje, Deus, no texto anterior, Malaquias 3, versículo 1 a 5, ele foi colocado no banco dos réus. Do versículo 6 ao 12, Deus então chama o povo para uma assembleia de conciliação. Vocês me colocaram no banco dos réus? Então vamos aqui conciliar os nossos relacionamentos. É para isso que acontece esse chamado de Malaquias 3. Versículo 6, acompanhe comigo, por favor. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa.
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que o Espírito de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero destacar 4 pontos na mensagem de hoje. Quando Deus faz um chamado à restauração para o seu povo, eu quero que você marque aí a primeira coisa. Essa restauração de Deus, quando Ele nos chama à restauração, ela está fundamentada no caráter imutável de Deus. Malaquias 3, versículo 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Quando Deus nos chama à restauração, Ele nos chama por causa do seu caráter. Porque Deus é um Deus que não muda. Então você vai preencher aí na letra A: Deus é imutável em seu ser. O caráter de Deus é o mesmo. Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será o mesmo Deus amanhã. A palavra de Deus sempre fala isso para nós. Deus não muda. Existe um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não tem mimimi. Deus não acorda de manhã, na verdade a palavra de Deus diz que Ele nem dorme. Mas, humanizando, Ele não acorda de manhã, olha a cara do tempo e diz: não gostei desse tempo, e fecha o tempo para Ele. Como nós fechamos. Se tudo vai bem na nossa vida, nós estamos felizes. Se tudo vai mal na nossa vida, que droga. E aí começa aquela série de murmurações. Deus não é assim. Deus não muda. Não existe sombra de variação em Deus. E isso é muito importante nós guardarmos. Porque esse é o motivo que nós não somos consumidos. Se Deus fosse nos tratar de acordo com o nosso humor e conforme as nossas ações, nós estávamos todos mortos. Nenhum de nós estaria aqui nessa manhã. Então o amor de Deus, Ele é eterno, é imutável. Letra B, você vai preencher aí. Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Se tem uma coisa que é verdade a respeito de Deus, é que Ele é um Deus de alianças. Deus, Ele fez um compromisso. Ele tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança, ela é estendida a nós também. Se você quiser entender o livro de Malaquias, pense nas alianças de Deus. Tudo o que Deus está chamando a atenção do povo dele tem a ver com as alianças que Ele firmou. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer essas alianças. Lá em Gênesis 12, versículo 2 e 3, Deus faz uma aliança que a gente chama a aliança abraâmica. Diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E Deus, Ele ratifica essa aliança em Gênesis 17, de 6 a 10. Aliás, Gênesis 17 inteiro, Ele falando dessa aliança, mas eu destaquei esses versos. Ele dizendo para Abraão:
Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Nós estamos falando de uma aliança eterna. E os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. No Novo Testamento, diz que a circuncisão hoje é no coração. A nossa circuncisão é no coração, não é mais na carne. Todo homem tinha que ser circuncidado. Mas o que Deus fala? Que a nossa parte nessa aliança é guardar a aliança. E o que o povo faz e o que nós fazemos é não guardar essa aliança. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós somos inconstantes. A dinâmica de funcionamento do povo de Israel é: se tudo vai bem, eles louvam a Deus. Se tudo vai mal, eles murmuram contra Deus. Assim somos nós também, inconstantes para com Deus. E o que Deus faz quando nós somos infiéis? Ele nos disciplina. Ele sempre vai nos disciplinar, mas Ele nunca vai negar o amor dele por nós. 2 Timóteo 2, versículo 13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esse chamado à restauração passa por um Deus que não muda no seu caráter, um Deus que nos ama com um amor eterno, um Deus que é fiel à sua aliança. Ele é um Deus de pactos, um Deus de aliança. Letra C, você pode preencher aí. A imutabilidade de Deus é a nossa segurança. Exatamente porque Deus não muda, Ele não vai nos destruir. Malaquias 3, versículo 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, inconstantes, que quebraram a aliança, não foram destruídos. Porque Ele não muda. Porque Ele é um homem de caráter. Um homem não, um Deus de caráter. Ele cumpre aquilo que Ele promete. E na aliança, existe uma palavra para o povo: você precisa guardar a aliança. Salmo 103, versículo 10 diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa é a disciplina de Deus, outra coisa é a consequência do seu pecado. Deus sempre vai disciplinar você. Ele nunca vai tirar de você a consequência da sua escolha, porque Ele deu para nós liberdade, e nós podemos escolher, nós temos o livre-arbítrio, e nós podemos dizer o que nós queremos e o que nós não queremos. Deus, Ele nunca vai forçar você a adorá-lo. Deus, Ele busca adoradores, mas Ele nunca força a adoração. Só que numa aliança sempre tem uma contrapartida. E quando nós não cumprimos essa aliança, nós então sofremos a consequência dessa quebra, dessa aliança. Mas nós não seremos destruídos, porque se Ele nos tratasse conforme o nosso pecado, nós seríamos destruídos. Então, em primeiro lugar, a restauração é fundamentada no caráter de Deus. Ele não muda. Em segundo lugar, a restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Deus não apenas não muda, mas Ele é um Deus cheio de graça. E Ele convida o seu povo a essa restauração. E Ele convida esse povo e a nós com muita graça.
Malaquias 3, versículo 7 diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? O profeta Malaquias destaca 4 verdades a respeito desse convite gracioso de Deus. E nós podemos ver nesse versículo 7. A primeira parte do versículo fala da paciência, a paciência perseverante do restaurador. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não o obedeceram. Deus está olhando lá atrás na história do povo de Israel. E Ele está olhando como esse povo vem se relacionando com Ele. E Ele é extremamente paciente. Então Ele fala: olha os teus antepassados, vocês não são diferentes deles. A segunda característica a segunda verdade desse convite revela um profundo anseio do restaurador. Versículo 7, a parte B diz: voltem para mim. Se tem uma coisa que Deus anseia com expectativa, é o seu retorno para Ele. É o retorno do seu povo para Ele. Então Ele fala: voltem para mim. Voltem para mim. Ele anseia por isso. Se você pensar na parábola do filho pródigo, o pai, ele está à espera do seu filho. E quando ele vê o filho lá longe, ele já sai correndo em direção ao seu filho. É Deus sempre que vem na nossa direção. Ele fala para nós: voltem para mim, mas Ele já está ali esperando, ansioso, é um desejo cheio de anseio. Ele quer nos ver de volta. Não é um retorno a ritos, a religiosidade. Não é disso que Deus está falando. O que Deus está falando é: voltem para mim de todo o coração. Em Jeremias ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O que Deus quer é todo o seu ser devotado a Ele. Então Ele diz: voltem para mim. Não é voltem a praticar o que vocês praticavam, como uma listinha que você vai ticando. Devocional, feita. Ajudar alguém, feito. Esmola, feita. Dízimo, feito. Ir na igreja domingo, feito. Se você vive a sua vida cristã assim, você é um hipócrita, um religioso, um fariseu. E o que você faz não chega ao coração de Deus. Agora, se você fala: Deus, eu quero, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça. E, inclusive, o que não é escrito que a gente deve fazer, mas a gente faz por amor a Ele. A palavra aí, o verbo no hebraico, usado nesse texto, de voltem, é o verbo padrão do hebraico, que significa dar meia volta. O que Deus estava dizendo para o seu povo é: arrependam-se, retornem para mim, pois vocês se desviaram dos meus caminhos. É isso que Deus estava falando, simples assim. Não tem o que interpretar, é o verbo padrão do hebraico. Gente, vocês estão indo num caminho, dê meia volta e volta. É isso que eu quero, que vocês voltem para mim. A terceira verdade desse convite é a dinâmica relacional do restaurador. Versos 7, parte B e C diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. O que Deus quer é um relacionamento. O que Deus quer é um relacionamento sem barreiras. E que Ele possa falar a verdade para você. O que Deus quer? Que você corra para Ele. E Ele vai estar de braços abertos, pronto para te acolher num abraço, pronto para beijar você e dizer o quanto Ele ama você. É isso que Ele estava falando com o povo. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim:
Se nós quisermos que Deus se volte para nós, devemos nos voltar para Ele, porque fomos nós que mudamos e não Deus. Ele é imutável, o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Então nós precisamos voltar para Deus porque nós é que mudamos. Lá no Éden, foi o homem e a mulher que mudaram. Eles é que pensaram, vamos ser mais que Deus, ou vamos ser iguais a Deus. Então nós podemos viver sem essa conexão. Então eles mudam, mas Deus continua o mesmo. Deus sempre ama. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas por um ato de amor. Porque se Adão e Eva ficassem no paraíso, eles poderiam comer da árvore da vida e ficarem eternamente na condição de pecadores. Mas porque Deus amava, Deus tira o homem do jardim para que ele não venha comer do fruto da árvore da vida. E Ele dá ao homem uma possibilidade de viver a eternidade de uma forma diferente, na sua presença, através de Cristo Jesus. E por isso, então, o homem colhe a consequência do seu pecado. Você pode ler Gênesis 3 e você vai ver ali consequências. Que nós vivemos todas essas consequências hoje ainda. A quarta verdade sobre esse convite gracioso é que a insensibilidade espiritual dos que são chamados à restauração. O que impede a sua restauração, a restauração do povo de Israel, a minha restauração, é a nossa insensibilidade espiritual. Porque nós achamos, sendo bem humanos, que nós sabemos mais que Deus. Quantas vezes nós oramos e dizemos para Deus tudo o que Ele tem que fazer. E como nós ficamos bravos, porque Ele não faz do jeito que a gente pediu. E a gente fica de bico com Deus, de mal, e diz, não vou mais falar com o Senhor. Quantas pessoas falam para mim e não consigo mais orar. Mas se você for olhar bem profundamente no seu coração, não consegue orar, porque Deus não deu as coisas do jeito que você pediu. Você vai preencher aí no seu esboço. Pior do que o pecado é a insensibilidade a Ele. Pior do que a transgressão é a falta de consciência dela. A cauterização, a consciência anestesiada, é o estágio mais avançado da decadência espiritual. Você já falou de Jesus para alguém que já esteve com Jesus, mas se afastou, e ele não consegue, ou ela não consegue perceber o amor de Deus? Muito provavelmente porque está em decadência espiritual. Um dia desses eu estava ouvindo um homem que foi muito ativo na igreja, mas por uma série de motivos, de uma série de problemas, se afastou. E ele simplesmente olhou para mim e falou, é impossível viver o que a Bíblia fala que a gente tem que viver. E tudo o que ele ouve, ele sempre tem uma desculpa. Eu queria que ele estivesse aqui na quinta-feira, ouvindo o pastor Carlos Macorde, que tudo o que eu preciso para viver, Deus já me deu em Cristo Jesus. Nós temos um apoio divino e nós somos abençoados. Você é abençoado, porque Jesus cumpriu toda a lei. E tudo aquilo que Deus exigia de nós, Ele cumpriu em Cristo Jesus. E o que nós temos que fazer é apenas sermos cooperadores de Deus. E entrar no mesmo jugo que Deus, com Jesus, e dizer, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Então é levantar as velas e permitir que o vento do Espírito nos leve aonde Ele quer nos levar. Em primeiro lugar, a restauração, ela é fundamentada no caráter de Deus. Ele não muda. Em segundo lugar, a restauração está disponível
mediante a um convite gracioso. Deus anseia pela nossa volta a Ele. Ele é um Deus de graça. E em terceiro lugar, a restauração passa pela fidelidade financeira a Deus. Malaquias 3, de 8 a 10, parte A, do versículo 10, diz assim: pode um homem roubar de Deus? Deus pergunta para o povo. Pode um homem roubar de Deus? E Deus olha para o povo e diz: contudo vocês estão me roubando. E de forma cínica, ainda perguntam: como é que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então a gente vê aqui mais uma vez o povo sendo cínico com Deus. E à primeira vista, se você pensar nessa pergunta, como que a criatura pode roubar a Deus? Deus é dono de todas as coisas. Parece uma pergunta ridícula, porque Deus é dono de todas as coisas. Mas quando Ele nos dá, Ele está nos dando, entregando a nós. E nós somos os seus mordomos, os seus administradores. E é na administração que nós o roubamos. Nós não somos mordomos fiéis. Nós somos corruptos. A gente tenta subornar Deus. Com o quê? Não trazendo o nosso dízimo, não trazendo a nossa oferta. E se você está aí pensando, Eliane, no Novo Testamento não fala sobre dízimo, espera só mais 5 minutos. Eu vou falar disso para você. Mas antes eu quero ler 2 frases. Primeiro, pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: é sempre bom lembrar que antes de Deus requerer o dízimo e a oferta, Ele requer o coração. Antes de Deus ordenar para trazer os dízimos e as ofertas, Deus ordena para trazer a vida. Você acha mesmo que a questão é financeira? A questão só é financeira, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E isso não está no Antigo Testamento, gente. Isso está no Novo. E nada mais, nada menos que palavras de Jesus, falando a respeito de Mamon. Mamon é dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se o seu bolso, se a sua conta bancária, ela não está convertida, você precisa de restauração. Porque, gente, uma das coisas que mais divide uma igreja é a questão financeira. Pastor Augusto Nicodemos diz o seguinte: o não cumprimento dos termos da aliança, o fato de não trazer para o culto aquilo que Deus havia determinado na lei, 10% de tudo, tornara-se uma prática generalizada. Essa prática configurava roubo, pois isso, segundo a aliança, pertencia a Deus por direito. Quando o povo retinha consigo o dízimo, estava roubando a Deus. Quando você fica com a parte de Deus, você está roubando a Deus. E interessante que roubar aí nesse texto de Malaquias, no hebraico, a palavra roubar no hebraico, significa se apossar com violência daquilo que pertence a outrem. Então isso indica uma ação dolosa. Alguém que quer intencionalmente ferir o outro. É com dolo e usa de violência. Quando você sonega o seu dízimo, quando você sonega a sua oferta, você está
cometendo um ato de violência contra Deus. Não é contra a igreja, viu, gente? Aliás, falta mantimento na igreja porque nós não somos fiéis no dízimo e na oferta. É isso que diz a palavra de Deus. Mas, na verdade, o nosso ato não é contra a igreja, contra o templo. Nosso ato é contra Deus. É agressivo, é violento contra Deus. O versículo 9 fala que o povo está debaixo de grande maldição, porque estão cometendo um ato de violência contra Deus. A maldição, o povo se colocou debaixo de grande maldição quando roubava a Deus. As maldições ou castigos eram chamados de a espada da aliança. No Antigo Testamento era a espada da aliança. Existe uma dinâmica no relacionamento com Deus. Bênçãos, obediência, bênçãos. Desobediência, maldições. Nós vivemos o tempo da graça. Sim, vivemos o tempo da graça. Mas a dinâmica de relacionamento com Deus é a mesma. É a mesma. Você vai sofrer a consequência da sua escolha. Deus não vai tirar isso de você. Gálatas 6, versículo 7, não vai aparecer aí, você pode anotar no seu esboço, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você praticar atos violentos contra Deus, você vai colher isso na sua vida. Se você sonegar o seu dízimo, a sua oferta, você vai colher questões financeiras na sua vida. E não só questões financeiras. Hebreus 12, versículos 7 e 8, também não vai aparecer aí, você pode anotar? Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você quer que Deus trate você como filho, como filha, você precisa se submeter à disciplina de Deus. E Deus sempre disciplina quem Ele ama. Por isso que Ele permite que as dificuldades cheguem até nós. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Se você tiver tempo hoje, e você quiser, leia Hebreus 12, o capítulo todo. Sabe como termina Hebreus 12? Novo Testamento, tá, gente? Que Deus, Ele é um fogo consumidor. Nós estamos falando do mesmo Deus do Antigo Testamento. Jesus veio, inaugurou uma nova aliança. Mas o Antigo Testamento continua válido. E se você ouvir o que Jesus fala, e o pastor Carlos vai começar a falar quinta-feira sobre isso, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, o negócio aperta mais ainda. Mais ainda. Porque o que Deus quer de nós é que a gente receba do amor dEle e entregue esse amor o tempo todo. O versículo 10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Tragam o dízimo todo, essa expressão no hebraico significa todo. O que era todo? 10% de tudo o que eles tinham. 10% de tudo o que a lei ali estabelecia. E o dízimo era para quê? Os dízimos e as ofertas. Oferta não tinha valor, porcentagem. Mas para cada situação tinha uma oferta, dizendo como deveria ser essa oferta. Era para a administração financeira do templo. Para quê?
para que o culto acontecesse, para que os rituais, os sacrifícios acontecessem. Tinha então o depósito. O depósito era um espaço onde era guardado tudo. Tinha o espaço para guardar as ovelhas, tinha o espaço para guardar o dinheiro. E os levitas tinham que administrar isso. E o dinheiro era para o sustento dos levitas. E o dinheiro também era a parte de alimento e mantimento. Os dízimos e as ofertas eram usadas para sustento dos levitas, para ser usado nos sacrifícios, tudo o que envolvia a dinâmica do culto a Deus e para a ação social, o sustento dos órfãos e as viúvas. Era para isso que o dízimo era destinado. E é para isso que a gente usa o dízimo na nossa igreja e as ofertas. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Ok? Dízimo não é dito no Novo Testamento. Então como fica no Novo Testamento? Leia Romanos 9 a 11. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. E você vai ver ali uma série de orientações sobre dízimos e ofertas. Sobre ofertas. Na verdade, não fala dízimo. Só que a coisa é mais estreita no Novo Testamento. Palavras de Jesus. Mateus 5, 17 e 18. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que Jesus está dizendo aqui? Que a lei deixou de ter valor? Não. Ele veio para cumprir. E a exigência da lei, ele cumpriu. E nós só temos a graça e acesso a ele porque ele cumpriu a lei. E nós precisamos ser cooperadores com ele. Versículo 18 diz: digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que ele não veio abolir. Então, como fica a lei no Novo Testamento? É fato, é verdade, que se você ler o Novo Testamento inteirinho, você não vai encontrar em nenhum momento a palavra dízimo. Mas você vai encontrar a palavra oferta. A Jane falou muito bem aqui no momento de dízimos e ofertas. Existem 3 verdades no Novo Testamento sobre ofertas. Se você não quer usar a palavra dízimo, 10%, use só a palavra oferta. Mas o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele se reunia com a igreja do Senhor Jesus, ele recolhia oferta. E existiam princípios para o recolhimento dessas ofertas. O primeiro princípio você tem aí no seu esboço, é a regularidade. O que significa a regularidade? Todas as vezes que eles se reuniam, ofertas eram levantadas. Todas as vezes. Regularmente. E se você ler 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, além de Romanos 8, 9 e 10, você vai ver uma série de orientações sobre isso. Eu quero destacar o versículo 6 de 2 Coríntios 9. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Semear, você ter uma sementeira e você cuidar dela, é um círculo contínuo, onde você continuamente tem que cuidar daquilo. E você precisa de forma regular estar ali cultivando, semeando, colhendo, cultivando, semeando ali, cuidando e colhendo. É assim que nós temos o nosso alimento. É que nós não vivemos nessa realidade de agricultura, mas precisa ser regular. O segundo princípio é a proporcionalidade. 2 Coríntios 8, 12 e 13 diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. O que precisa ter?
segundo Coríntios, segundo Paulo ali na carta aos Coríntios, prontidão. Ou seja, o seu coração. Se há prontidão, a contribuição é aceitável. Se você está fazendo isso de todo o coração, é aceitável. De acordo com aquilo que tem, não de acordo com o que não tem. Então é proporcional. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Quem ganha mais, dê mais. Quem ganha menos, dê menos. E aí os 10%, eles fazem justiça. Quem ganha mais vai dar 10%, é muito mais do que 10% de quem ganha menos. 10% é só um valor que nós podemos seguir ou não. Você pode dar 1% de tudo o que você ganha, mas se você dá com prontidão, se você dá de todo o coração, porque Deus conhece o seu coração. Você pode dar 90%. Mas se você der 90%, como a Jane falou aqui, só para aparecer, não valeu de nada, não abençoa a igreja. Deus diz não para a sua oferta. Eu estou dizendo que no Novo Testamento a coisa é mais séria. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Mas ele não retirou a lei. O que ele está pedindo hoje é o terceiro princípio, que é a generosidade. Sabe o que Deus espera de um povo que foi muito abençoado? É que abençoe muito. No Antigo Testamento, o mediador era Moisés. Moisés é que ia diante de Deus, apresentar o povo e falar com o povo. Olha, Deus falou isso para vocês. No Novo Testamento, o mediador é Jesus. Mudou de figura. No Antigo Testamento, cada encontro tinha que ter um sacrifício. No Novo Testamento tem um só sacrifício, em Jesus. E a palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos hoje o que o povo no Antigo Testamento nunca teve. O povo no Antigo Testamento não tinha a presença do Espírito Santo. E nós hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós temos hoje em nós, todos aqueles que se arrependeram e entregaram sua vida para Jesus, confessaram, têm a presença do Espírito Santo. Nós somos muito mais abençoados do que o povo da antiga aliança. Porque eles ficavam no silêncio, no limbo de Deus, sem saber nada. Nós hoje temos o Espírito Santo vivo, ativo, fluindo dentro de nós, momento a momento. E a Bíblia diz, a quem muito se lhe deu, muito será cobrado. Sabe o que espera de nós hoje? É que a gente nem questione se é 10%, ou se é 1%, se é 5%, se é 20%, seja o que for. O que Deus espera de nós é um completo coração, entregue a Ele, tão generoso, que a gente entregue. Mas sabe o que Deus vê? No meu coração e no seu coração? Nós somos iguaizinhos o povo de Israel. E sabe, o pastor Hernandes Dias Lopes colocou no seu livro sobre Malaquias, eu não coloquei aqui, um monte de desculpas. Ele tem ali 6 ou 7 desculpas por que nós não entregamos o dízimo. E ele defende os 10%. Mas eu não trouxe isso aqui. Mas nós damos um monte de desculpas. O que Deus quer é o nosso coração regularmente apresentado diante dEle. O que Deus quer é que a gente entregue o nosso dízimo, a nossa oferta, de forma proporcional e com um coração generoso. 2 Coríntios 9:7, o texto que a Jane leu aqui. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Regularidade, proporcionalidade e generosidade. Essa é a diferença do Novo Testamento. Nós temos tudo. Hoje, nós temos tudo. Pastor,
Augusto Nicodemos, estava escutando umas palestras dele essa semana, ele falou que o grande problema do povo cristão hoje é o ateísmo cristão. E ele diz o seguinte: dizemos que Deus existe, dizemos que acreditamos em Deus, a gente vem todos os domingos à igreja, mas vivemos como se Ele não existisse. E na questão financeira, e na questão das nossas decisões para as nossas vidas, nós vivemos como se Deus não existisse. E nós não consultamos a Deus financeiramente falando. Mateus 6, versículo 21 e 24, anota aí, eu já citei esse texto hoje. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus quer o seu coração. O convite à restauração, ele é fundamentado no caráter de Deus. Deus não muda. O convite à restauração, esse chamado à restauração é baseado num convite gracioso. Deus é um Deus cheio de graça. Esse chamado à restauração, esse convite à restauração passa pela fidelidade financeira a Deus. Se o teu bolso não tiver convertido a Deus, muito provavelmente existem várias áreas da sua vida que não estão, e você precisa rever isso. Quarto e último lugar, o chamado à restauração, ele está diretamente relacionado a bênçãos. A restauração traz bênçãos singulares da parte de Deus. Mas sim, nós temos que obedecer. Malaquias 3, versículo 10 a 12 diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala ao povo nesse texto, para colocar ele à prova. A palavra de Deus diz que nós não devemos colocar o Senhor, nosso Deus, à prova. Mas nesse texto, no contexto financeiro, ele diz que nós podemos colocar ele à prova. E o que ele está dizendo aqui? E eu me lembrei então do Salmo 37. Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tenha Deus como o prazer da sua vida. E, gente, eu não estou pregando isso para vocês, não. Estou pregando isso para mim também. Deleite-se no Senhor, e Ele vai atender os desejos do seu coração. Se Deus é o seu alvo, é o seu foco, tudo o que você desejar é o que Deus deseja. Você vai ter tanta intimidade com Deus, que o seu coração vai ser o coração de Deus. É isso que o Salmo está dizendo. É isso que em Malaquias ele está dizendo. O texto é tão claro. Letra A. Abrir as comportas dos céus. Deus vai abrir as comportas dos céus. Deus, ele é o dono do mundo. Ele é dono de todo o recurso. Ele pode dar para nós bênçãos sem medidas. Efésios 1, versículo 3, um texto conhecido nosso, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Janelas abertas falam não apenas de bênçãos materiais, mas de toda sorte de bênção espiritual.
E nós devemos evitar 2 extremos. A teologia da prosperidade, que tem muitos adeptos atualmente, e a teologia da miséria, que crente tem que viver na pobreza. Isso é mentira. Mas que a nossa relação com Deus é só na relação de prosperidade financeira, também é mentira. Porque aqui as bênçãos são espirituais. Físicas, materiais, sim, mas muito mais espirituais. Deus nos livra do mal. Outra coisa que o texto fala é que bênçãos que não terão onde guardá-las. Eu lembrei de Lucas 6:38, que diz assim: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Seja generoso, é o que o Novo Testamento fala para nós. Seja generosa, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A generosidade de Deus, a abundância de Deus já habita em você. Outro texto que eu lembrei, Provérbios 11, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Outra coisa que o texto diz para nós: impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Em algumas traduções diz que ele vai segurar a mão ali do devorador. O devorador era uma espécie de gafanhoto. Um gafanhoto gigante, grandão, que em 30 minutos, bastavam 30 minutos, ele comia toda a colheita. Não sobrava nada. Ele vinha em nuvens, baixava na colheita, 30 minutos eram suficiente e ele acabava com tudo. O que Deus está dizendo nesse texto é que as pragas naturais, Ele mesmo vai repreender. E, gente, se você prestar atenção na sua vida, você recebe livramento de Deus o tempo todo. 1 Timóteo 6 nos orienta o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Uma vida feliz é o que o texto diz. Versículo 12 diz isso. Quando nós obedecemos a Deus, quando a nossa igreja é fiel a Deus, a casa de Deus é suprida. O que Deus quer nessa manhã, da Eliane e de cada um de vocês, é um coração completamente devotado a Ele. A conclusão, você pode anotar aí. A restauração da nossa vida está condicionada à nossa obediência ao Senhor, com fidelidade à sua aliança. A restauração da nossa vida abençoa a todos. A glória de Deus resplandece em todos os lugares. A banda pode subir. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que muitos de nós lutamos com a questão financeira. E temos dificuldades de acreditar nisso. Mas quando nós não acreditamos que Deus vai nos abençoar, é porque nós não acreditamos no caráter de Deus. Então eu quero que você lembre nessa manhã que nós estamos falando de um Deus que não muda. Um Deus que graciosamente nos chama à restauração. Então ore e diga para Deus: Deus, eu quero, se você realmente quer, de todo o coração, se voltar para Deus e dizer para Deus: Deus, eu quero entregar todas as áreas da minha vida, não é só a financeira, é a sua mente,
os seus desejos, as suas emoções, todo o seu ser, que viva na dependência de Deus. Faça essa oração enquanto eles irão cantar.